Satisfação, é muito bom poder falar com você. Pode chegar, Flávio de Sá Entrevista, fisioterapeuta Andréia Couteiro. Você vai ficar sabendo tudo sobre a fisioterapia forense, como ela pode te ajudar, principalmente os advogados. Ela é formada há mais de 20 anos em fisioterapia, pós-graduada em traumo ortopedia e acupuntura. Andréia Couteiro, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. E já fazendo a minha primeira pergunta, o que é a fisioterapia forense, essa ferramenta tão importante, essa área tão importante para a advocacia, como ela pode ajudar os advogados? Mas primeiro fala o que é. Vamos explicar, né, para que a pessoa que nunca ouviu falar esse termo possa entender. Fisioterapia forense. Eu vou usar uma citação do professor Ricardo Wallace. Ele diz que a fisioterapia forense é a aplicação dos conhecimentos de qualquer especialidade fisioterapêutica ou outra atividade enquadrada em área de atuação fisioterapêutica a serviço da justiça estatal ou privada, determinando a elaboração de documentos legais cujos teores se relacionem às disfunções dos movimentos humanos. Eu acho perfeita essa citação. Perfeito. E como é a fisioterapia forense, ela atua na área jurídica, atua na área do direito. Isso. Como é esse mecanismo de atuação? Então, nós somos responsáveis pela emissão de documentos legais para o auxílio dos casos que ocorram na Justiça. Seja na confecção de laudos, no caso, os peritos que confeccionam os laudos, né? Só os peritos podem fazer isso. Na jurisconsultoria ou na assistência técnica, nós fazemos pareceres. Existem alguns tipos de pareceres: pareceres técnicos, pareceres físicos funcionais e parecer ad hoc. Aí a gente atua nas áreas trabalhista e previdenciária. Perfeito, perfeito. E aí vai fazer um levantamento, a perícia na pessoa Isso. que Mas aí, no sofreu. caso do perito, o juiz que escolhe o perito. Então, a gente não trabalha, na perícia, não trabalhamos diretamente com o advogado. A gente é escolhido pelo juiz, tem que fazer um cadastro no Tribunal de Justiça e ser chamado pelo juiz. Na jurisconsultoria e na assistência técnica, aí podemos trabalhar com o advogado ou com o reclamante ou reclamada, entendeu? Então, Aí vai depender da situação mesmo. nessa primeira área que você explicou, então existe um banco de pessoas, de fisioterapeutas forenses, que vão ser chamados conforme a necessidade do caso, e aí você vai ser convocada a participar Isso, isso. desse No processo. caso do perito, ser perito, né? No caso da Isso. perita. Perfeito. Aí você falou, diferentemente, a jurisconsultoria. Como acontece então a jurisconsultoria? Como é que é o trabalho? A jurisconsultoria, a gente vai analisar os documentos. Por exemplo, o advogado tem um caso e aí o cliente dele traz aquela documentação de saúde para poder ele analisar e ver como ele pode colocar aquilo na peça inicial. E a gente vai analisar para ver o que que é bom, o que que não é bom, o que que está muito antigo, o que que está legal para colocar para poder ajudar a ganhar a causa. Aí a gente vai auditar documentos, vai trabalhar nas impugnações, nos quesitos, tem os quesitos complementares estratégicos. A gente trabalha também na sustentação oral. E o relatório técnico para fomentar a peça inicial, né, como eu tinha falado, que é o começo da ação. E na auditoria de documentos conforme as NRs, entre outras coisas também. Então, assim, é uma gama muito grande de coisas que a gente pode atuar para ajudar o advogado a ganhar a causa. Eu imagino, né, que aconteçam muitos acidentes de trabalho e os seus Sim, serviços serão muito importantes para a documentação, fazer uma investigação de como ocorreu esse acidente, a responsabilidade que a empresa vai ter perante o empregado, se pode ser agravado ou não. Isso você vai analisar, né? isso. E aí eu posso ser contratada ou pela pessoa, né, pelo funcionário em questão, ou pela empresa.
Aí, dependendo da situação, eu vou trabalhar em cima daquilo. Ou se for na empresa, aí eu vou ter que fazer uma auditoria com a empresa para saber o que aconteceu, como é que é o esquema de trabalho das pessoas, Perfeito. folga, como é, quantos minutos, assim, tem todo um esquema, né? Aí já Por entra na exemplo, parte de a empresa vai querer ergonomia. provar que a culpa não foi dela. O Isso, empregado exatamente. tinha todo o EPI, estava todo protegido, mas ele fez Isso, algo, um ato inseguro, ele fez algo fora do padrão ali daquele ofício, né, dele. isso, Então a empresa vai querer usar os seus serviços para provar que o empregado cometeu um erro e isso resultou num acidente, né? Não tendo culpa a empresa em relação ao que ocorreu. E isso. de contrapartida, o colaborador vai querer os seus serviços para dizer, não, a empresa não me treinou, eu tive o EPI, por exemplo, mas ela não me treinou, eu tinha que trocar e não me deram uma troca, enfim, ele não estava em perfeito estado. Isso, mas aí assim, ou eu tô num lado ou eu tô no outro, eu não posso trabalhar Claro, com os claro. dois juntos, entendeu? Sim, sim. Se tiver pela empresa, eles vão ter que comprovar que realmente tem treinamento, que estão dentro das NRs, e toda a parte de ergonomia certinho para poder ganhar, que senão não ganha, entendeu? Se tiver pela parte da pessoa, do funcionário, aí já é outra história, são outras perguntas, outros questionários, outras investigações, outras avaliações, aí já é diferente. Mas eu posso trabalhar nos dois campos. Perfeito. E vamos continuar aqui agora com um tópico: o que são e como são organizados os documentos nosológicos? Isso. Falei São os certo? documentos, Difícil. falou, nosológicos, tá certinho. São Treinei. os documentos de saúde necessários para o advogado dar início à ação. Aí que eu estava falando, né? A gente faz a análise técnica dos documentos, classificando, organizando e descartando o que for desnecessário. Porque às vezes a pessoa chega com um documento, por exemplo, a ação é agora em 2024, a pessoa chega com um documento do ano 2000. Então, assim, não vai participar, entendeu? Tem Entendi. que ser do tempo que ela está na empresa e, assim, tem que ver como é que aconteceu. Que às vezes a pessoa tem já um problema pré-existente e aí ela vai trabalhar e aquilo agrava. Então, Entendi. não é necessariamente o problema da empresa que ela está trabalhando. Ela já veio com uma cronicidade já para Doença poder. pré-existente. Isso, já aí agravou, já é um agravante. Tem que investigar para ver se ela ganhou, né, entre aspas, aquela doença, aquela lesão ali na empresa, ou se ela já trouxe com ela e agravou com o trabalho que ela faz lá. Ah, entendi. Isso é Entendeu? muito. Eu imagino que seja um trabalho minucioso, É, bem porque minucioso. são detalhes. Um vai querer puxar para um lado, o outro vai querer puxar para o outro lado. E, claro, você vai tomando uma das partes, como você falou, você vai tentar pegar aí com a sua experiência qual detalhe que ocorreu. E aí, claro, a lesão vai poder. Você, pela lesão, vai poder ter um entendimento de que qual o erro, quem cometeu o erro, enfim. É E. por isso que, assim, a gente, nós fisioterapeutas que entendemos de fisiologia, biomecânica, a gente sabe todo esse processo, né, de lesão e tal, e dá pra gente analisar bem. E aí, quando a gente pega um caso assim, a gente tem que estudar, né, cada vez mais, ler, a gente pega nossos livros de antigamente para poder dar uma ajuda. E tem as tabelas também, tem várias tabelas para poder fazer avaliação, tem que avaliar a pessoa. E aí a gente tem as tabelas para poder ir colocando os graus, tem várias coisas. É realmente, como você falou, um processo bem minucioso, é bem trabalhoso. Mas é muito bom, assim, você ajudar a pessoa a ganhar aquela causa porque realmente ela mereceu, entendeu? A Entendi. gente Agora vê. me passou na mente uma situação hipotética. Não sei se existem casos assim. Não, acredito que existam, mas não sei se o seu trabalho vai entrar nesse circuito. Por exemplo, a pessoa teve um acidente de trabalho que afastou ela do trabalho. Ela entrou pelo INSS, por exemplo, ela voltando, né, fazendo no INSS, o INSS deu dizendo que ela está apta a trabalhar, só que ela não está se sentindo
ela não tem o, não está apta, não Ela está não se está se sentindo sentindo apta a apta, trabalhar, mas mesmo o o INSS sendo INSS liberado. examinou. Como fica essa situação? A pessoa A pode. pessoa pode me procurar Entendi. e procurar o advogado dela, me procurar para poder a gente ver o porquê que ela não está se sentindo bem, fazer uma nova avaliação e dentro da avaliação tem como a gente comprovar cientificamente, tem como comprovar, a gente cita, né, os livros, os artigos, para poder, tem que ter uma comprovação científica, né? Não pode chegar assim, ela tá ruim, acabou, não pode. E assim, e dentro da lei do CPC tem os artigos, né, de embasamento para a gente poder se basear para poder, por exemplo, se for uma perícia, você tem que seguir o objeto da perícia, tem um, como é que eu vou dizer? Tem uma sequência, você não pode chegar e jogar no documento, assim, entendeu? Então, se você Entendi. estando dentro da lei, dentro do CPC e de outras leis, no caso do COFITO, né, que é o que rege a minha profissão, aí não tem como dar errado, entendeu? É só Por exemplo, avaliar então ela e vai. realmente você tem vários tipos de avaliações, né? Você consegue provar que realmente a pessoa não está apta. Ela vai pedir uma nova revisão para que o Sou o perito caso. do INSS, né, alguém do INSS vá, né, vá fazer uma análise, um exame e Isso. vai embasada no sentido que ela já fez, né, É, particularmente porque nesse você sentido. tem que convencer, entre aspas, o Entendi. juiz que realmente a pessoa não está apta. Mas aí a gente convence assim, dentro da lei, e mostrando as avaliações, como eu te falei, tem as tabelas, a gente tira foto, faz medições, tem várias maneiras. Aí tem Perfeito. que entregar um documento assim, bem feito e limpo, para poder fazer as coisas direitinho. Perfeito. Eu que tinha praticamente conhecimento zero da área, já tô tendo muito conhecimento aqui. E conta pra Ah, é gente um agora, mundo. conta pra gente um exemplo de uma causa que já aconteceu. Claro que você não vai falar os nomes das pessoas, né? Vamos preservar a identidade das pessoas, mas conta alguma situação, né, positiva, né, que ocorreu, que realmente, né, o seu serviço foi preponderante para que a causa fosse, né, aumentasse, enfim, tivesse um ganho maior, enfim, ou que tivesse realmente causa pró, né, a sua defesa, seguindo, né, a fisioterapia forense, que foi examinado, foi levado o documento, foi periciado e realmente constatou que foi assim, falha da empresa ou do empregado. Conta um caso pra gente. Ah, então, eu tive um cliente, né, paciente, que ele né, motoboy, e aí ele perdeu a perna, um acidente na hora do trabalho. Então ele Caramba. conseguiu comprovar, né, porque também tem além das avaliações, tem os colegas, né, tem as testemunhas também, Testemunhas. né, porque normalmente motoboy, eles não trabalham sozinhos, assim, tem sempre os colegas, sempre estão juntos, então assim, fica mais fácil para comprovar, que às vezes você está sozinho, ninguém viu, não sabe se foi aquilo mesmo ou não, né. Entendi. Então, no caso dele, ficou bem mais fácil por causa disso. E aí ele entrou com o advogado e o advogado me procurou e a gente fez aquilo que eu te falei, né? Os documentos, todo o processo, desde que ele sofreu amputação, tratamento fisioterapêutico, quantas sessões, o que ele fez, todo o processo. E aí ele conseguiu ganhar no final. Deu tudo certo. Ganhou a empresa, né? Teve que Isso, ganhou indenizá-lo. indenização, isso, indenização. Isso. Que a princípio a empresa não. É que assim, é meio complicado, né? Porque tem motoristas, né, que não são prudentes. Então a Sim. pessoa já acha que estava, sabe, de brincadeira, que estava fazendo Entendi. coisas erradas. E a pessoa não estava fazendo, infelizmente, né, as coisas acontecem. Aí conseguimos Provou, comprovar, né? provou que ele Isso, estava no horário de trabalho, estava na rota de trabalho isso. e foi um acidente. E aquilo foi um acidente, Através não do foi meu uma imperícia. serviço, através do advogado, né? Que o advogado é o mais importante nesse caso, porque ele que vai entrar com a ação e tal. Sim. Eu só entro na parte de saúde mesmo, da avaliação, dos pareceres e tal. É, Mas todos. é muito To, gratificante perfeito. poder Todos têm ajudar, assim. a sua devida importância. Acho que o advogado Isso. sem você, por exemplo, não ia conseguir tecnicamente, em relação a provar a parte do acidente, da É, lesão, ele não ia fica mais conseguir. Ia ficar difícil, fica é. muito difícil, né? Ia É ficar porque muito assim, difícil. como eu não entendo da área dele, ele não entende da minha área. Então, quando você tem alguém te ajudando que entende do assunto, fica muito mais fácil, com toda certeza. Perfeito.
E agora dá o seu recado final do que você, né, do que você atua, né? Fala o seu cartão de visitas aí para os advogados, para as pessoas que querem procurar os seus serviços, né? Não só advogados, pessoas também, profissionais liberais que sofreram um acidente. Enfim, fica à vontade, Andréa Couteiro. Belíssima entrevista. Olha, não preparei nada de slide nem coisa do gênero para poder deixar. Não sei se você É uma live consegue raiz. colocar, não sei se você consegue colocar aí, mas assim, meu telefone é DDD 22, né, que eu moro em Cabo Frio, mas eu posso atuar em qualquer região do Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro também, porque tem serviços que a gente não precisa estar presente. Eu vou colocar na descrição do vídeo seus dados, Isso, telefone, fique tranquila. Mas fica mais pode fácil. falar também, pode falar ao vivo. Então, é DDD 22 99 728 5595. Esse é meu número comercial, de 9 às 18 horas, mas pode deixar recado que assim que eu visualizar, eu respondo, sem problema nenhum. A gente pode marcar uma videochamada, eu posso explicar melhor, tem outros serviços também, com mais detalhes, né? Sem problema nenhum. Posso ir no local também, mesmo que não seja em Cabo Frio, mas eu posso ir no Rio, posso ir em outras cidades, sem problemas também. Perfeito. Então, muito obrigado pela sua atenção, por Obrigada a essa você. ceder essa entrevista. Conhecemos mais sobre a fisioterapia forense com Andréa Couteiro. Muito boa noite. Valeu. Boa noite, Flávio. Obrigada.